mãos nessa noite. E para terminar essa minha oração nessa noite, eu quero agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que compareceram aqui nessa noite. Irmão, porque vocês não sabem o quanto é importante a presença de cada irmão, de cada irmã, no culto de oração. Aleluia, porque nós precisamos a cada dia contagiar esse amor que Deus tem repartido com cada um de nós. Aleluia, que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus eu passo a palavra para o pastor Henrique nessa noite. Obrigado, Jaci, que Deus abençoe ricamente. Que Deus tem sido fiel ao Senhor, tem nos abençoado com a sua fidelidade, com o seu amor ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, vai ficar sentado mesmo. Em Mateus 5, verso 37, é apenas um verso. E eu quero agradecer, como já se falou, a presença de cada um. Dizer para os irmãos que logo nós estaremos fazendo uma adequação nos cultos. E vai haver algumas mudanças, mas eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Amém? Precisamos alcançar um número maior de almas. E para isso temos que sair da nossa zona de conforto. E essa mensagem Deus me deu ela enquanto eu estava indo para casa. Eu só cheguei e escrevi. Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. E passar disso é de procedência maligna. Irmão, nesse texto, o Sermão da Montanha, Mateus 5,6, esse chamado Sermão da Montanha, né? Jesus está instruindo os seus ouvintes, instruindo a igreja, como que cada um deveria se comportar. E a sua palavra deveria ser franca, direta, né? Honesta e confiável. Glória a Deus. Sem necessidades de julgamentos. Amém? Isso significa o que? Ser coerente. Não ficar em cima do muro. Seu sim é sim, seu não é não. O teu sim é sim, o teu não é não. Glória a Deus. E eu preciso evitar as mentiras e as meias verdades. Amém? Ainda vai acabar caindo. Glória a Deus. Tá bom. Irmãos, um dia você disse sim para Deus. Presta atenção. Um dia você disse sim para Deus. Você lembra o dia que você disse sim para Deus? O dia que você se comprometeu com a sua palavra? Talvez você não se lembre, mas aquele dia foi o dia mais feliz da sua vida. Naquele momento, até aquele dia, o dia mais feliz da sua vida foi o dia que você disse sim para Deus. Foi o dia que os céus fizeram festas, porque um pecador se arrependeu. Aquele dia foi um dia maravilhoso. E que dia foi esse, pastor? Quando eu disse sim para Deus? Foi quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Naquele dia você disse sim. Naquele dia você disse sim. Sim, eu quero servir a Deus. Sim, eu quero servir a Deus.
Quando você aceitou a Jesus como seu Senhor, você estava dizendo: eu quero servir a Deus. Eu quero ser um servo. Servo naquele que serve. Servo naquele que trabalha. Servo, que vem da palavra servir. E como é que a gente serve? Trabalhando, sendo útil. Sim, eu quero fazer a vontade de Deus. É quando você aceitou Jesus, você disse: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou cansado de fazer a minha vontade, e a minha vontade tem me prejudicado, porque foi por causa da sua vontade que você, um dia, muitos atolaram nos vícios. Foi por causa da sua vontade que um dia você se atolou nos vícios. Foi por causa da sua vontade que um dia você recebeu mal. Amém? Sim, eu quero ser um ganhador de almas. Ser um ganhador de almas, ser um evangelista. O que é ser um evangelista? Ser um ganhador de almas. Ser um ganhador de almas é ser evangelista. Pastor, quando eu aceitei Jesus, eu não fiz comprometi com nada disso. Só que veio embutido, veio no pacote. Quando você casou com a sua esposa, você que é casado, você casou só com ela? Quem é solteiro tem cuidado, observa a família. Você não casa só com a esposa, você não casa só com a moça. Vem um pacote, vem sogro, sogra, cunhado, primo, gente boa, gente enjoada, chato, vem tudo. Porque se na sua família não tem gente chata e enjoada, na minha tem, de monte. Então é um pacote. Por que fala tanto, tem tanta piada com sogra e sogro? Mais de sogra que de sogro, né? Mas o sogro também não é tudo isso, não, né? Mas tem mais piada de sogra. Por quê? Porque é um pacote, irmão. A mamãe quer defender o filhinho. Só que o filhinho da mamãe, depois que casa, não é seu, é da esposa. Não é seu mais. Não é? Mas a mãe não quer aceitar. E da mesma forma, quando você entregou sua vida para o Senhor, sua vida não te pertence mais. Você se comprometeu a fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um ganhador de almas. Sim, eu quero fazer parte do grupo de oração. Pastor, quando eu aceitei Jesus, não pensei em nada de oração, de evangelismo, não. Mas o Senhor contava com você. Você faz parte do grupo de oração. Cadê aquele irmão que orava, que buscava, que cantava, que testemunhava? Quando você aceitou o Senhor, você disse sim. E eu te pergunto, seu sim ainda é sim? Essa palavra sim, sim, não, não, tem um poder muito grande. É assim, o teu sim tem que ser sim, e o teu não tem que ser não. Se você falou algo para o seu filho, não, ele pode chorar, pode espernear, não é não. E se insistir demais, deita o couro. Pastor, não pode sim, na minha Bíblia está escrito que pode. Eu não sei da sua. Corrija, o seu sim é sim. Só que você tratou, cumpra. Se falou não, é não. Estamos vivendo uma geração. Estava estudando sobre geração ontem. Essa geração Z e agora a geração Alfa, que começou em 2010. Eu não faço a mínima ideia quem inventou essa geração, os nomes da geração. Agora estamos na geração Alfa, né? A geração Z é uma geração fraca, sem comprometimento. Não me toque, ninguém pode falar nada. Se minha nora está lá atrás, ela é professora. Se corrigir uma criança ou aluno hoje, se não é nem corrigir, né, Jéssica? Se der
falar alguma coisa, o pai e a mãe vai lá reclamar, não vai? Por quê? É tudo um bando de não me toque. Irmãos, eu tenho que criar meu filho para ouvir não, porque vai ouvir muito não na vida. A vida, irmão, não é só assim não. Então, você se comprometeu com o Senhor a fazer a vontade dele, não a sua. Você se comprometeu a ser um evangelista. Apenas testemunhe para a sua família, testemunhe para os seus colegas, convide eles para o culto. Você se comprometeu com a oração. Tem alguém no seu trabalho com problema? Chega e fala: eu vou orar por você, eu vou pedir oração na igreja e Deus vai mudar a sua vida. Faça só isso, não fala mais nada. E dá as costas. Quando a pessoa melhorar, for abençoada, vai te procurar bem que você falou. Se orou, Deus me abençoou. Por quê? Porque você está profetizando. Profecia tem poder, palavra tem poder, né? Se eu quero ver minha família salva, para mim ver a minha família salva, irmão, não basta apenas eu orar por elas, não basta apenas eu apresentar Jesus para elas, não basta. Eu tenho que ser modelo, eu preciso pagar o preço. Estava numa reunião no último final de semana, no sábado, e um dos assuntos que nós falamos em determinado momento lá foi sobre o ministério. E aquele que quer ingressar no ministério, um dos temas foi o IBA, né? E aquele que quer ingressar no ministério tem que pagar o preço. E o preço tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se dedicar, né? Porque muitos querem ser obreiro, mas não querem fazer o IBA. É fácil, não é? Não é. Mas você cresce como ministro, como auxiliar, como obreiro, como ser humano, não é? Você não aprende coisa só para a igreja, aprende coisa para a vida, né? É que nem a pessoa que estuda para passar de ano. Ele está fazendo algo errado na vida dele. Ele só vai crescer quando ele estudar para aprender. Eu quero estudar porque eu quero aprender, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero crescer na vida como ser humano, eu quero prosperar, mas eu quero entender. Aí ele cresce. Sim, eu quero fazer parte do grupo de oração, eu quero ver a minha família salva. A coisa mais preciosa que você tem é a sua família. Qual que é a sua família? Você e a sua esposa e os seus filhos. Essa é a família principal que você tem. E o restante é parente. Pai, mãe, primos, tudo é parente. Família é marido, mulher e filhos. O restante é parente. Tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas é o que a Bíblia diz. A partir do momento que os meus filhos se casaram, eles constituíram família. E eles agora têm que preocupar com a família deles antes de preocupar comigo. É ou não é? Agora, antes de você preocupar com o outro, você se preocupa com você. Seja fiel, seja modelo de quem você vai salvar a sua família. Pelo exemplo. E, claro que a gente sabe que a salvação é graça. É o Espírito Santo que toca. Mas às vezes Deus usa o seu comportamento, a sua vida de oração, a sua vida de fidelidade a Deus para tocar na família. Porque a família nem sempre escuta o que a gente fala. Mas eles observam tudo que a gente faz. Prova disso é quando você era. A família fala? Fala, Zé. Fala. Por quê? Porque estão observando a gente. Mas só fala do meu erro. Não, mas é do seu erro. Eles gostam de falar. Mas aquilo que você faz que é bom, eles não te elogiam, porque fica com, não quer ver você se vangloriando. Coisa que o servo de Deus não faz, né? Sim, eu quero ajudar a financiar a obra de Deus. Pastor, quando eu aceitei Jesus, não pensei em nada disso. Pois é, um pacote. Como é que o Senhor vai pregar o Evangelho? Como é que nós vamos alcançar novas almas? Como? Simples. Oração, dedicação, fidelidade, evangelismo. O que é evangelismo?
custa? Dinheiro. Billy Graham falou assim, olha, o discipulado, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo de si. Para fazer um discípulo, custa tudo de si. Lembra daqueles filmes, daquela trilogia Jornada nas Estrelas? Que tinha aqueles lá que pegavam o discípulo para formar ele, eu esqueci o nome daquele negócio lá, alguns personagens que lembram. Então o Yoda lá, o outro lá que pegou um menininho lá que foi treinar ele, era uma vida inteira de dedicação para a pessoa sim, para substituir ele um dia. Ser um discípulo leva tempo, irmãos. E o pai e a mãe quer que o filho seja discípulo sem ele ser discípulo. Mandar o filho para a igreja não é salvação, é trazer junto, é caminhar junto. Então como é que fazemos a obra? Financiando ela com o meu dízimo, com a minha oferta. E eu devo ter prazer nisso, porque na minha casa não tem faltado, então Deus tem me abençoado. Eu posso tirar um pouquinho e partilhar, porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Se eu quero ler a Bíblia todo dia, você está lendo a Bíblia todo dia? Não responda para mim, responda para você. Ah, pastor, eu leio e esqueço. Um dia eu falei com o irmão, falei assim, pastor, tudo que eu leio hoje, amanhã eu não lembro, não tem importância, mas eu leio assim mesmo. Não tem problema. Mas você tem que estar estudando, né? Lendo a Bíblia, por quê? Porque é o nosso manual da salvação, o nosso manual de comportamento, o nosso manual para a gente ter boas maneiras. Sim, eu quero sempre ter tempo para a minha fé. Essa parte é difícil. Nós não estamos tendo tempo para a fé. Pastor, mas eu estou aqui. Mas vir ao culto é diferente de servir a Deus. Ler a Bíblia é diferente de servir a Deus. Então, ter tempo para a minha fé é ter tempo para o culto, para o estudo bíblico, é tirar um tempo para me testemunhar para as pessoas que eu posso testemunhar, né? É tirar tempo para zelar da minha fé. Quando eu cheguei aqui para pastorear, o pastor Guilherme me ensinou uma coisa, assim, irmão, aprenda uma coisa, tira tempo para a sua família. Estava falando para o irmão Adalto essa semana. Tem dias que você tem que estar só você, sua esposa, seus filhos, aquele que tem filhos. O pastor Guilherme falou isso, não vai preocupar com a igreja, com nada. Faz alguma coisa em casa, vai conversar, vai ter um papo, sei lá o que for. Ele me ensinou isso. Porque a vida de quem está no ministério é dia e noite, igreja e Bíblia. Chega uma hora que você tem que mandar todo mundo embora. Então alguém está na cama, de repente está falando de igreja. E não dá, irmão. Chega uma hora que você tem que tirar tempo para você, né? Porque mulher gosta de atenção. Você quer conquistar a sua esposa, dê atenção para ela. Um dia eu estava conversando com alguém, me fugiu o nome de quem que é. Lembrando nesse dia ele contou. Cheguei na casa do fulano, eu estava conversando com ele, não, esse é o seu nome que eu não conheço. Estava num determinado mercado aqui em Catalão, o rapaz estava comprando, não, cheguei na casa do fulano, falou o nome dele. Cheguei lá, conversando com ele, ele mexendo no celular, dei as costas e embora. Ele falou, não, espere, não, deixa eu vou. Porque eu vou ficar lá fazendo o quê? Eu não estava dando atenção. Eu estava conversando sozinho. E ele mexendo no celular. Mulher não gosta disso. Mulher quando fala, você tem que ter atenção. O Senhor também quer a sua atenção. Quer que você tire um tempinho para oração. Lembra lá de Mateus 6? Entra no quarto, fecha a porta. E você vai orar em secreto. Quer dizer, desliga tudo, desliga do mundo. Desliga tudo. Hoje em dia está mais difícil. Porque você entra no quarto, se você levar o celular, você tem que desligar ele. E qualquer barulhinho nos incomoda. Sim, eu sempre quero ter tempo para a minha fé. Tenha tempo para a sua fé. Se eu quero servir a Deus, não que Ele me sirva. O seu sim ainda é assim. Você precisa saber. Eu quero servir a Deus, não quero que Ele me sirva. Olha, irmãos, eu oro, eu busco, eu consagro, né? Mas se para Deus me abençoar,
abençoar, mas se Ele não me abençoar, eu vou servir do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não estou servindo a Deus para ser abençoado. Eu estou servindo ao Senhor que Ele me chamou para ser servo. Que Ele me chamou, Ele me derramou seu sangue lá na cruz. Isso é um princípio bem simples. Que todo mundo tinha que colocar em prática. É que o Delino Marçal falou, por que ele compôs aquele hino? Deus é Deus. Foi baseado no testemunho da sua mãe, que era pastora, e infelizmente ela foi assassinada há um tempo atrás. Se não me engano, da igreja. Falei, mãe, por que ele, você contando seu testemunho, acho que a maioria já ouviu já. Falei assim, mãe, por que, olha, nós servimos a Deus, a gente ora, busca no escuro tudo, nós não temos tênis assim, não tem isso aqui, os colegas tudo tem. Ela chamou ele no canto do filho. A gente não serve a Deus para Deus dar as coisas para nós. Serve a Deus porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Então, aí, baseado nisso, ele escreveu: se Deus me der, é Deus, se Ele não me der, é Deus também. Eu não vou deixar de servir a Deus porque eu não tenho aquele carro que o meu vizinho tem. Eu não vou deixar de servir a Deus porque eu não posso dar para minha esposa o que meu vizinho pode. Então, coisa simples para você. Eu vou servir a Deus porque Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E aí, por fim, é o seguinte: sim, meus bens não são meus, são do Senhor, porque Ele é dono da minha vida. Lembra o que Barnabé fez? Vendeu o campo e levou lá para o altar para os discípulos. Sua vida pertence ao Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Mesmo porque, irmãos, a gente tem muita gente muito rico, né? Bilionário, tem alguns trilionários no mundo, como o Elon Musk, mas quando vai embora não leva nada. Então não adianta nada, irmãos. Procure ter isso em mente. Você pode ter dinheiro, como Billy Graham também diz. Você não pode deixar que o dinheiro te tenha. O dinheiro seja seu Senhor. Ser rico e próspero não é problema. É mérito, graça, é trabalho, dedicação. Por que uns são mais próximos que o outro? Porque teve mais chance de estudar, se dedicou mais no estudo, se preparou mais, nasceu com talento, trabalhou esse talento. Simples assim. Não é porque Deus ama mais um que o outro, não. Tem gente que nasce com talento, ele trabalha ele. Tem gente que nasce com talento, mas não trabalha ele. E aí, seu sim ainda é sim? Você tem cumprido essas promessas? Você ainda lê a Bíblia, ora, busca, tem tempo para o Senhor, tem tempo para a sua família. Promessa, irmãos. Promessa essa que não pode fugir. Olha, quando a minha promessa que veio, o meu sim, quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma promessa ali de servir a Ele, né? Que nem quando a gente casa, você faz um compromisso no altar. Quando você aceitou Jesus, você fez um compromisso. Geralmente, quando a gente vai batizar alguém em nome de Jesus, quando você vai descer as águas, geralmente eu costumo perguntar à pessoa se ela está disposta a ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque é um compromisso entre ela e Deus. A gente sabe que a gente falha. Quando você promete algo para o Senhor, Deus sabe que você falha, se você vai errar, que eu vou errar. Por isso que tem 1 João 1,9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Simples. Mas, então, se a pessoa se comprometeu, essas promessas não podem fugir, porque se essas promessas não estiverem em mim, eu posso correr o risco de cair no inferno. Porque Jesus deu uma vida por mim, deu o meu melhor. Agora, a pessoa fala assim: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Se você quer fazer o que você quer, a porta da igreja é serventia da casa, pode ir embora. Aqui não é lugar de fazer o que você quer. Aqui é lugar de você fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu não posso, não pode aqui. Ninguém falou que você não pode. Paulo vai muito além. Todas as coisas eles são listas, Paulo disse em Coríntios. Ele vai além. Todas, você pode tudo, diz Paulo, mas nem tudo convém, nem tudo edifica.
Você faz sua escolha. Você se casou, você abriu mão de todas as outras mulheres, de todos os outros homens. A moça abriu mão. Por quê? Porque ela fez uma escolha. Salvação, irmãos, é graça, misericórdia, mas a graça tem um preço, o sangue de Cristo. Qual que é a graça na minha vida? Qual que é o preço da graça na minha vida? Negar o pecado, negar o mundo, negar a mim mesmo. Só. Deus não vai te livrar dos problemas às vezes, Ele vai te dar força para enfrentar eles. Deus às vezes não vai te livrar da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele sabe que você tem que se fortalecer. E são as lutas que nos fortalecem. Então, o teu sim seja sim, e o teu não é não. É um sim fortalecendo o outro. Quando Cristo disse isso, estava ensinando os irmãos: olha, não fica jurando, não fica prometendo, é sim, sim, não, não. Só quando você dizer sim, é sim, não, não é não. Ficar em pé.